tá bom? Nós vamos ter uma palavra de Deus agora. Quero convidar a missionária Yara, que estará trazendo, estou procurando ela aqui, mas está aqui. Veste de preto, você não enxerga, né? Então, a missionária Yara é filha da casa, se converteu através do Mateus 28, uma das primeiras turmas de Mateus 28 que nós fizemos. A Yara começou conosco o estudo e entregou a vida para Jesus. Eu batizei a Yara. Você lembra o ano do seu batismo? 2005, nós a batizamos. Aí ela fez CETEBAN, 3 anos e acho que 4 anos naquela época. Terminou, foi para uma pós-graduação de missiologia. Terminou missiologia, então foi para a África. Está na África já 11 anos, né? E num país chamado Guiné-Bissau, tá? Inclusive agora vão retornar lá novamente em novembro, outubro. Eu sempre estou quase acerto, né? Sempre errando, mas batendo na trave, né? Então ela vai trazer para nós a palavra. Deus vai falar com você, tá? Ouve, veja o que ela vai falar. Ela vive pela fé, viu, gente? É genuinamente alguém que sai daqui e as nossas ofertas do PAN, não é do PES e nem do PEN, é do PAN, ajuda a ela se manter. Mas não é só a nossa igreja, tem várias igrejas. Ao todo, são quantas igrejas que te ajudam? 15 igrejas que mantêm ela na África. Hoje, para se manter na África, lá é quantos mil dólares? Pastor, somando o projeto, a gente está com déficit de 3 salários de déficit cada um. Então, a gente precisa de uns 15 a 20 mil reais para o projeto funcionar. Sim, 15 a 20 mil reais para o projeto funcionar. Cada uma, são 2, né? Então, você veja, gente, vai falar de dinheiro. Como é que não fala? Tudo é dinheiro. Não tem como não falar. E olha que nós somos bem comedidos nessa questão. A gente é bem cauteloso, mas uma coisa eu posso te dizer, não há desvio de dinheiro aqui. Ninguém compra fazenda, ninguém compra gado. O dinheiro de missões, ele vai para missões, 100% para missões. Tá bom? A gente não tira para comprar carro, nada disso. Quando a igreja vai comprar carro, a igreja compra carro com dinheiro da igreja. Aquele dinheiro que é levantado para missões, a gente manda para eles lá. Então, ela está no transcultural, é fora do país, mas hoje ela vai falar de missões regionais, que é o pessoal que está na região aqui. Porque não adianta a gente fazer missões lá e não fazer aqui, não adianta fazer aqui e não fazer lá, a obra de Deus é completa. Tanto o pessoal que está fora do Brasil precisa, como o pessoal que também está no Brasil precisa, tá bom? Yara, Deus abençoe. Daqui a pouco eu volto, tá? Graça e paz, meus irmãos, bom dia, amém? Acordados? Ô, glória, depois desse louvor abençoado, tão bom, né? A gente já começa o dia assim, louvando ao Senhor juntos, ouvindo a palavra, estando aqui em comunhão, é um grande privilégio para nós. E desde já eu quero agradecer a missionária Neide, toda a equipe de missões, né, pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor aqui, nesse dia, e podendo participar da conferência presencialmente, né? Geralmente, a gente não tem essa oportunidade de estar com os irmãos na igreja, porque estamos lá fora, mas quando a gente está, a gente quer aproveitar, né? Pegar o calor, né? Como diz o pastor Antônio, o cheiro de ovelha, para a gente voltar para lá mais aquecido e mais preparado, fortalecido para a obra do Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías 6:8. Deixa ela lá aberta nesse capítulo. É o tema deste ano da conferência. Texto-chave, Isaías 6:8. Ouço folhas. Que bom, né? Porque tem umas igrejas que a gente vai, pastor, e não escuta barulho de folha, não. Quando eu escuto o barulho da folha, eu fico tão feliz, que lá na África é só na folha mesmo, né? Graças a Deus, né? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei?
quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer, te bendizer, Senhor. Oh Deus, como nós o amamos, como nós bendizemos o teu nome, te adoramos e te exaltamos. O Senhor é tudo, Senhor. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E nós estamos aqui rendidos nessa manhã, nós estamos aqui neste lugar, não é por causa de homens, não é por compromissos, mas nós estamos aqui pelo Senhor, porque há prazer em nós, em estar na tua casa, em ouvir a tua voz, em adorar o teu nome. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, que nesta manhã o teu Espírito Santo encontre liberdade nos nossos corações, para trazer ao entendimento, Deus, aquilo que o Senhor deseja ministrar em nós nesse dia. Deus, que em nome de Jesus possamos nos concentrar, abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Encontre liberdade, Senhor, em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse versículo de Isaías e o nome dele já começa explicando, né, que o Senhor é a salvação. É o significado do nome de Isaías. O autor do maior livro profético do Antigo Testamento, né, o profeta Isaías. O ministério dele teve início quando? Lá no reinado do rei Uzias. Então, ele estava por ali, né, era membro da corte real, né, conselheiro do rei Uzias, ele estava ali, era confidente do rei Uzias. Então, esse é o contexto aqui desse capítulo do livro de Isaías. O interessante é que os 4 evangelhos falam sobre essa chamada de Isaías, sobre esse momento aqui do texto. Atos 28, 26 também fala e faz menção a esse versículo. É um texto cérebro em missões, né? Você vai em conferência missionária, você vai falar de missões, a frase principal, eis-me aqui, envia-me, né? E vemos muitas pessoas, muitas vezes chorando, levantando as mãos e se rendendo ali. Muitos, verdadeiramente, na entrega para o chamado, e outros, infelizmente, só um momento de emoção, ou de, né, do contexto do momento, e depois ele não quer ser enviado, é nada, né? Ele quer ficar quieto onde ele está, né? Mas, hoje, eu queria trazer um foco diferente nesse texto. Eu não quero focar no eis-me aqui, envia-me a mim, mas eu quero refletir com você em outra perspectiva deste versículo, desse capítulo 6 de Isaías. Porque eu considero que ele leva e nos traz ensinamentos profundos do caminho, da trajetória, da caminhada ali, do entendimento de Isaías, nesta visão que ele teve, né, sobre esse chamado. E esse caminho aqui que Isaías teve, ele vai levar à rendição e à entrega de Isaías. Então, eu quero pensar no processo, na caminhada. E aí, para facilitar o nosso entendimento, eu vou dar esse nome aí que os irmãos projetaram, voe. Esse é o título da nossa mensagem, voe e envia-me. Mas esse voe é porque eu quero simbolizar e gravar na sua mente, que é ver de ver, olhar e enxergar. Então, é nessas 3 perspectivas que eu quero que você pense hoje. Então, voe e envia-me. E é importante a gente compreender a diferença de ver, olhar e enxergar. Nós vamos começar por aí. Tem uma diferença importante aqui, porque cada um desempenha um papel. Cada um desses verbos aí que nós estamos vendo, ele nos leva a uma forma de interpretar o mundo, nos nossos relacionamentos pessoais, no nosso trabalho, no nosso convívio, na igreja, a forma que nós entendemos a palavra de Deus e o relacionamento com Deus. Então, é interessante a gente observar isso. Então, vamos começar pelo ver. Feche seus olhos. Não precisa ter medo, não, irmão. Pode fechar. Não tem medo, não. Fecha o olho. Agora você abre. Você está vendo. Amém? A não ser que você não tenha, que você tenha, aliás, um problema de visão, uma limitação, né? Seja uma pessoa que não enxergue, todos nós vemos. Se o seu olho está ok, não tem nenhum problema, é um ato involuntário. Abrir o olho, você vê. Você querendo ou não, você está vendo. Né? Então, é involuntário, é automático. Né? Se os nossos olhos automaticamente ali veem. Depois nós vamos olhar. Olhar é diferente. Olhar é intencional. Quer ver? Você está olhando para mim?
Olha para o pastor Antônio agora. Oh, o povo está mirando o senhor mesmo, viu? Ele sabe onde o senhor está sentado direitinho. Agora, olha lá para a porta de saída do estacionamento. Ó. Olhar é voluntário. Olhar é intencional. Você direciona o seu campo de visão, você direciona o seu olhar para um ponto que você conscientemente quer olhar. Então, esse é o olhar, é uma escolha ativa, né, quando eu olho. Agora, enxergar é diferente. Enxergar não é só um ato físico, de ver e olhar. Enxergar já envolve a compreensão e a interpretação. Quer ver? Cadê meus amigos da multimídia? É o povo abençoado essa multimídia, viu? Eles resolvem os trem rapidinho para nós. Meu irmão, projeta aí a primeira imagem, olha lá. O que você está vendo ali? Eu quero que você... Vê você, eu sei que você está vendo. Agora você está olhando, porque você virou para lá, né? Agora eu quero que você enxergue. Enxergue a imagem. Coloca a outra imagem aí, irmão. O que você enxerga ali? Põe a outra. Ó. Quem que viu uma taça ali? Viu? Viu os dois rostos ali? Uma pessoa olhando para a outra? É. 3 imagens diferentes que te levam a entender. Muitas pessoas não veem a duplicidade ali de coisas que tem naquelas imagens. Quando você olha, muito só vê a taça, ou muito só vê o rosto da pessoa naquela outra imagem, mas quando você direciona o seu foco, e você se propõe a enxergar as nuances que tem ali, os detalhes, as coisas que tem ali, você se propõe a entender aquilo, você vê outra coisa, você vê mais coisas. Então, esse é um exercício do enxergar. Então, enxergar, ele vai além do óbvio. Enxergar é importante. Enxergar é pensar, é perceber, né? Ver com profundidade. Então, isso é bem importante. E Cristo nos convida a enxergar. Ele nos convida a uma fé pensante, a um culto racional a Ele, a um entendimento com profundidade da palavra dEle. Esse é o convite do Senhor para nós. E quando nós lemos aqui o capítulo 6 de Isaías, que é um dos mais impactantes, nós podemos ver coisas aqui tão lindas, porque é um cenário espiritual ali, essa visão de Isaías, tão celestial. É uma visão tão extraordinária que Isaías tem ali, que relata a grandeza de Deus, a reação de Isaías ali, que foi reveladora, e nós vamos falar mais profundo de cada uma daqui a pouco, onde ele se vê, reconhece seus erros, sua fragilidade, sua humildade. Depois nós vemos a graça e a misericórdia de Deus vindo sobre ele, dando graça, perdão, purificando Isaías. Em sequência, um chamado, um comissionamento do Senhor para ele, e uma resposta pronta de Isaías. Mas isso só foi possível quando ele enxergou aquilo que ele estava vendo. Quando ele percebeu, através da revelação do Senhor, aquilo que Deus queria para ele. E aí eu pergunto para você, já de começo, você está enxergando a palavra de Deus? Você enxerga a palavra de Deus? Muita gente pega a Bíblia, lê, às vezes não lê, né? Fica lá parada a Bíblia a semana toda. Ou quando pega para ler, faz aquela leitura para... Olha, eu gosto daqueles programas de leitura bíblica, tá? Não sou contra. Mas tem gente que quer completar o programa, de todo jeito. Aí ele pega, nossa, eu tenho que ler 3 hoje. Aí ele, lê ali rapidinho, pronto. Aperta no botãozinho lá do celular, consegui completar a missão de hoje. Mas ele não enxergou, foi nada da palavra. Ele não entendeu, foi nada, ele não assimilou nada. E isso não é o que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que a gente tenha um entendimento profundo da palavra dele em nós. E nós vamos ver, então, aqui na visão de Isaías, e dividir esse capítulo aqui em 3 partes, para a gente entender melhor. Primeiro, a visão.
né? Vamos lá, fica com sua Bíblia aberta. Do versículo 1 ao 4, nós temos uma descrição desse trono. Ele diz: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Até aqui. A visão, o primeiro impacto dele ali, quando ele tem e é chamado a essa visão ali. Ele já vê de cara a posição de Deus. Dentro da visão, ele enxerga a posição de Deus, a soberania de Deus. O rei terreno tinha morrido, Uzias tinha acabado de morrer. O rei terreno tinha morrido, mas o rei dos reis estava no trono. O Senhor dos senhores estava lá soberano, pleno. O povo estava sofrendo porque aquele trono terreno estava vazio. Mas o Senhor dos senhores continuava ocupando dele, dominando todas as coisas, tendo controle da história, tendo controle de todo o tempo, tendo controle do dia de hoje. Lá naquele dia, na visão de Isaías, que ele teve a visão do Senhor no trono, o Senhor já via esse dia. Esse dia que você estaria aqui ouvindo esta palavra. E nós não tínhamos, mas ele tinha. Porque o controle e a soberania é dele. E com as vestes do Senhor, como Isaías relatou aqui, as vestes dele, a aba das vestes enchia o templo. Meu Deus! Antigamente, os reis competiam. Quanto maior era o rei, maior era a roupa. Era assim. Então, aquelas rouponas lá, você podia saber que era um rei bom, poderoso, cheio de trem, né? Então, eles competiam. E aí, Isaías vê ali naquela visão que ele teve, ele vê a aba da veste do Senhor enchendo todo o templo. Mostrando ali a grandeza, a posição desse Deus. Como ele é soberano. Como ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer, com quem ele quer. Porque o domínio é dele. Então, Isaías está ali diante dessa posição do Senhor. E o que cabe a eu e você ouvindo isso hoje? Crer. Cabe a nós crer no que a palavra nos fala. Não duvidar por um segundo dessa soberania de Deus, dessa posição grandiosa do Senhor. Mas o Isaías, além de ver a posição de Deus, ele viu a personalidade. Quando a Bíblia fala que os serafins, aqueles seres angelicais ali, prestavam a reverência a ele, seres sem pecado, e aqueles seres o adoravam em reverência, ali mostra o quão grande é a personalidade do Senhor. E eles falavam, santo, 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 porque não tem palavras que pode expressar a grandeza de Deus. E eles ali adoravam o Senhor. E a Bíblia nos diz, como nós lemos aqui, que eles tinham 6 asas. Com 2 asas, eles cobriam os olhos. Porque eles não podiam olhar diretamente para a grandeza do Senhor. Com 2 asas, eles cobriam os pés, porque eles tinham a humildade de reconhecer o quão pequeno eram diante de tamanha majestade. E com 2 asas, eles voavam. Eles estavam em estado de prontidão. Olha que coisa linda. Prontos para qualquer momento que o Senhor falar, vai à terra, ou vai além da terra, na atmosfera, em tudo que eu criou, eles estavam prontos para com aquelas 2 asas irem obedecer àquilo que o Senhor quer. As asas. Como está as suas asinhas aí, meu irmão? Nós não somos querubim, não, tá? Mas como é que você está aí? Você está de prontidão? Você está pronto? E eles estavam ali mostrando isso para nós, a soberania e a grandeza de Deus. A prontidão de ser enviado à terra ou até a expansão do universo que o Senhor criou. E Isaías diante daquilo. Meu Deus, eu fico me imaginando como nós reagiríamos diante de uma visão dessa. Como é tremendo isso. O amor de Deus é tão imenso, tão imenso. Ele continua o mesmo.
Eu vejo muita gente, às vezes, lendo o Antigo Testamento, ou lendo capítulos assim, que mostram tamanha majestade do Senhor, visões extraordinárias, e parece que está vendo um filme que já passou. Meu irmão, Deus está aqui hoje. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus soberano, exaltado, que está lá pronto, ouvidos abertos, controlando as nossas vidas. Ele é mesmo. Qual que é a reverência que nós temos a esse Deus? Qual que é a entrega? Como nós temos enxergado esse Deus na nossa vida? Nós temos que trazer isso sempre. Tudo dele é santo. O nome dele é santo, o que ele faz é santo, a justiça dele é santa, o nome dele é santo, o Filho dele é santo, o Espírito é Espírito Santo. Nós temos que entender, enxergar com profundidade quem é esse Deus que nós servimos. Mas Isaías continua ali. Depois disso, ele viu a presença de Deus. O capítulo nos diz, né? Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. As estruturas ali balançaram. Imagina o temor que existiu naquele momento, diante daquela visão. Esse encontro direto de Isaías com Deus, presenciando tudo aquilo. E, infelizmente, muitas vezes nós não temos essa reverência com o Senhor. Nós normalizamos o relacionamento com Deus. Nós normalizamos a forma de nos portar na casa de Deus. E o que o Senhor pede para nós é: olha para mim. Enxerga aqui. Eu sou o Deus soberano. Tenha reverência ao Senhor. Tenha temor ao Senhor. Temor não é medo, é respeito. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos sempre para entender quem é esse Deus que nós servimos. E nunca permitirmos que a normatização do estar na casa de Deus ou estar fora da igreja venha. Temos que estar ativos, prontos. Mas depois dessa visão, aí nós vamos lá no versículo 5. O 5 diz assim, aí nós vamos falar agora da reação. Isaías teve aquela visão e ele teve uma reação. Né? No capítulo 5 fala: então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, qual a reação de Isaías? Ele grita, ai de mim, eu sou pecador. Eu tenho lábios impuros, eu estou no meio de pessoas impuras. Ele se constrange ali, ele se enxerga naquele momento. Meu Deus, olha aonde eu estou. E a coisa linda acontece. Aquele serafim, um serafim, vai lá e pega a brasa do altar, a brasa viva, e toca a boca dele. E ele é purificado. Naquele momento. Amém? É esse o nosso Deus, que mesmo diante, quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, o nosso pecado, Ele se compadece de nós, olha com olhar de amor, nos purifica, nos limpa, diga: filho, vem cá, eu estou com você. Mas primeiro é necessário você reconhecer, é necessário você enxergar a sua condição humana, aonde você tem falhado, olhar para Ele, e pode ter certeza que Ele vai derramar a presença, vai te limpar e te purificar, assim como aconteceu aqui. A presença grandiosa do Senhor. E o interessante nessa cena, né, da purificação, é que nós só podemos enxergar, meu irmão, quando nós olhamos para Jesus. Enquanto nós não olhamos para Jesus, nós estamos andando e vagando nesse mundo perdidos. Nós estamos lutando contra o tempo. Nós estamos aí dando cabeçada, tentando resolver do nosso jeito, tentando ir na nossa força. Mas só no momento que a gente para, olha, enxerga Jesus, reconhece o reflexo de Jesus, reflete em nós a nossa condição humana, que somos falhos. Só nesse momento
nós podemos ser verdadeiramente resgatados por Ele. Nós precisamos olhar. Não, missionária, mas eu já sou crente, já olhei para Jesus, conheço a palavra, tem 30 anos que eu sou crente. Estou falando isso não, irmão. Até quem já é cristão. É um exercício diário isso aqui. Todo dia a gente tem que parar, olhar para Ele, deixar refletir em nós, através de palavra, aquilo que eu estou falhando, aquilo que eu preciso melhorar, me render ao Senhor e falar, Senhor, eu quero, me purifica. Toque em mim, Espírito Santo. Limpa, faz de novo. É todo dia, irmão. Essa reação ela tem que ser diária. E ali Isaías, então, é capacitado, depois dessa cena, a uma grande missão. Há 2 semanas atrás, nós estávamos aqui na igreja numa reunião do Projeto Vida, os irmãos que vão esse ano, e terminou a reunião, o grupo de missões estava orando, né? Eles estavam na sala ali do lado, né? E eu estava até conversando lá de fora, aí a missionária Neide foi lá, abriu a porta e falou assim, ô missionária, vem, está encerrando a oração. Eu falei, opa, vou, né? Cheguei no final, sabe, irmão? Mas fui. Meu irmão, aquele dia eu estava tão cansada, mas cansada, né? E eu fui. Né? Meu irmão, quando eu pisei lá, o Espírito Santo derramou de uma forma tão tremenda, e a presença dele estava tão palpável naquele lugar, porque eu não queria ir embora. E o Senhor ministrou no meu coração de uma forma tão profunda. Eu saí de lá tão restaurada, como eu precisava daquele momento, como eu precisava daquela presença. E quando eu coloquei meu pé assim para fora da porta, o Espírito Santo falou assim, fique perto da brasa. Você tem brasas aqui. Louvado seja Deus. Porque os irmãos sabem as dificuldades que eu tenho passado esses dias com a minha mãe, em relação à saúde e tudo mais. E essa brasa e esse braseiro aqui tem sustentado, tem dado graça, tem dado força, tem dado discernimento. Eu tenho convicção que quando eu estou lá no desespero, na situação, tem pessoas aqui que estão orando. E estão mesmo, porque Deus está operando. Então, meu irmão, não sai de perto do braseiro. A gente não pode ficar sozinho. Nós que ficamos num campo transcultural, muitas vezes a gente fica. Os irmãos viram, a missionária Neide teve momentos profundos comigo ali, que essa mulher entrava no quarto, sentava comigo no chão para interceder por mim, diante de tantas lutas que a gente passou, decepções ali, tantas coisas terríveis, que não é o caso agora. E ela estava ali orando. E eu louvando a Deus por isso, porque às vezes a gente fica lá e sente falta disso. Vocês estão aqui. Fica perto do braseiro. Na hora que o pastor Antônio fazia essas chamadas dele maluca aí, né? Vamos embora para o monte, 3 dias, 48 horas orando. Se você puder, irmão, vai. Como eu queria estar indo, mas a limitação em relação ao momento da minha mãe não está permitindo. Então, fique perto do braseiro. Não se acostume com isso. E a reação de Isaías, ali nesse momento, onde ele reconhece, revela a nós. Qual é a nossa reação diante da palavra que você ouve? Você ouve a palavra aqui, meu irmão. E palavra boa. Palavra de substância. Posso dizer isso com toda certeza. O que você está fazendo com o que você está ouvindo aqui? Essa é uma igreja missionária, louvado seja Deus, desde a sua fundação. Nasceu com uma missionária, tem um pastor com visão missionária. A cada ano a igreja tem rompido, tem largado as tendas, e é um prazer muito grande ver isso acontecendo. E não é para a glória de homem, não é o pastor Antônio, é a glória do Senhor. Quando a gente vê relatórios, a transparência, quando a gente vê congregações sendo abertas, meu Deus, isso é motivo de alegria. Talvez você pense, não, lá vai falar de novo de dinheiro para mandar lá para as congregações? Vai falar esse trem de novo? Meu irmão, é bênção. Em nome de Jesus, que cada cidade desse estado tenha uma igreja aberta, em nome de Jesus. Porque essa é a nossa missão. Quando eu escuto o nome dos obreiros aqui, quinta-feira estavam quase todos, só faltou um aqui,
Que alegria ver aquelas famílias aqui representando aquelas cidades. Existe um povo ali. Existe um povo ali, anunciando o Evangelho. Louvado seja o Senhor. A reação diante da palavra. O que você está fazendo? Como que você está se envolvendo? É uma reflexão individual, meu irmão. É bonito falar isso. A igreja tem tantas congregações, o corpo, igreja, tem tantas congregações, tantos missionários transculturais. Louvado seja Deus. Mas, meu irmão, você precisa trazer para você. O que você está fazendo? Você. Você crê na palavra? Amém? Você crê? Você crê na palavra de Deus? Ela é suficiente. Não precisa de uma visão extraordinária como a de Isaías, meu irmão, para você reagir, para você obedecer. Crer e obedecer. E reagir. É isso que nós temos que fazer. Reagir. Ou você quer ver para crer? Tem gente que gosta de ver para crer, né? Fica só de longe olhando. Ah, se der certo, eu vou depois. Faz isso não, irmão. Ó Tomé. Tomé, discípulo do Senhor, um dos 12 ali, andou com ele, viu um milagre atrás do outro, viu sinais e maravilhas, foi ensinado pela boca dele, caminhou com ele. Aí Jesus morre, no terceiro dia ressuscita. Os outros discípulos falam, nós vimos o Senhor. Ele não acredita, não. Acredito, não. Eu acredito só se eu encostar lá na mão dele, ver os buracos lá na mão dele, aí eu vou crer, mas acredito, não. Tomé. Será que tem Tomé hoje em dia? Aqui não, né? E aí o Senhor fala para ele assim, coloca seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Meu irmão, nós não precisamos ver, nós precisamos enxergar através da palavra e acreditar fielmente que Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com o Senhor, ali no caminho de Damasco, olha que interessante, né? Ele olhou para o Senhor. Quando ele olhou, ele ficou o quê? Cego. Quantos dias que ele ficou cego? Ô povo bom de Bíblia. 3 dias cego. Por que o Senhor deixou ele cego lá 3 dias? Para ele enxergar depois. Depois ele enxergou a condição dele de pecador, de perseguidor. Ele enxergou quem ele era. E aí o Senhor devolve a ele. Agora você está enxergando. Vai. E o apóstolo Paulo vai, e vai, e vai. Você entendeu? Tem vezes que o Senhor vai te cegar. Dói, viu? Dói. Muitas vezes o Senhor nos cega para que a gente possa enxergar aquilo que Ele quer para nós. Aí nós vemos na sequência a ação de Isaías. Então, primeiro ele viu, depois ele reagiu, e aí ele tem uma ação. Lá no 8:10. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Aí sim, ele tem uma ação. Então ele não chegou, quando ele ouviu aí um louvor, um negócio, falou, eis-me aqui, me envia. Sem nem saber o que significa, não. Primeiro ele se reconheceu, ele viu a grandeza do Senhor Todo-Poderoso. Depois ele reconhece o seu estado de pecador e necessitado do Senhor. E aí ele tem a ação de dizer, eis-me aqui. Pode enviar, Senhor, agora eu entendi. E eu vou com o Senhor, não vou sozinho, não. Então essa ação, essa prontidão do profeta nos mostra, nos serve de exemplo. Qual é a nossa prontidão ao chamado do Senhor? Ah, não, isso foi para Isaías. Foi não, é para você. Tem Jesus, irmão? É para você. Qual que é a sua prontidão em responder ao Senhor? Nós temos o privilégio de estar aqui sentado,
de ler a Bíblia a hora que a gente quer, de vir ao culto, de poder sair ali fora assim, ó, cantando louvores alto, sem ser perseguido. Quantos países aí que você não pode abrir a boca? Guiné-Bissau está caminhando para uma islamização. Mais de 55% do país é islâmico. O presidente é islâmico e ele começou a pôr dificuldade. Os benefícios que tinha para missionários, taxas, essas coisas de abertura, ele cortou tudo. Antes a gente podia enviar coisas de container e tal, e tinha um desconto. Agora não tem. Está caminhando para isso. Os países em volta de Guiné-Bissau são islâmicos, você não pode falar de Jesus. Já estive no Senegal várias vezes. Fala lá para você ver. O missionário Zé Edilson foi preso. Foi preso, ficou lá preso, anos preso. Nós estamos aqui, gente. Podemos falar, podemos cantar, podemos fazer, e a gente reclama. Ah, não, mas isso é conversa de culto de missões. Para com isso. Começa a enxergar, meu irmão. Essa é a realidade. É o dia a dia. E aí, então, ele tem a ação de responder prontamente ao Senhor. Aí, a missão que Deus deu para ele não foi fácil, não. Deus já começou falando, ó, você vai, né? Mas o povo não vai te escutar, vai continuar com o coração duro, não vai ser um pererê, a coisa não vai dar certo. Olha, já pensou? Fala, cadê o irmão Pedro? Ele está aqui hoje? Está não, né? Ó, Pedro, está começando o trabalho lá em Maurilândia? É o seguinte, você vai, mas não vai dar certo, não. O povo não vai converter, não vai querer nada. Já pensou? Isaías ouviu isso. Aí lá no versículo 13, o Senhor fala assim, na parte B do versículo, mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Deus fala para ele, ó, vai, o povo não vai escutar não, vai acabar tudo, eu vou destruir tudo, mas vai ter um remanescente, a santa semente vai sair dali. E Isaías se alegra, ele não estava preocupado com o resultado, ele só queria obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Quantas vezes nós desistimos, né, quando a coisa não começa a dar certo do jeito que a gente quer? Ah, não, vou fazer assim. Aí começa a dar muito, não, vou largar esse trem para lá, vamos começar o trem. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes nós criticamos o outro? Ah, olha lá o jeito que ele faz, esse trem não é bom, não. Mas por que faz desse jeito? Mas não levanta e vai ajudar. Quantas vezes nós caímos, infelizmente, nesse erro? Os campos estão aí. As pessoas que você convive estão aí, no seu dia a dia. O seu ciclo de relacionamento, que você vê todo dia, na sua casa, no seu trabalho, o pastor Antônio não vê. Ele tem uns que ele anda para lá. Então, o que você vê, a responsabilidade é sua. Quantos obreiros estão nos campos, renunciando a tudo? Renunciando a tudo, para cumprir em obediência à vontade do Senhor. Talvez você não foi chamado para ir lá para a África como eu, e está tudo bem. Cada um tem o seu chamado, a sua missão. Eu não sou melhor que ninguém porque eu estou lá. Sou um ser humano que falha, que erra, que precisa sempre voltar os olhos para o Senhor, falar, Senhor, me ajuda aqui. Não tem diferença, não tem, a santidade, a missionária, misericórdia. Se você não foi chamado para ir para lá, meu irmão, você foi chamado para fazer aqui. Você não tem opção. Muitos deles estão lá longe, dependendo, né, das cordas que os seguram. E o que você está fazendo? Graças a Deus, como o pastor falou, a maioria da igreja já entendeu a visão. Meu irmão, você quer uma igreja missionária? O pastor tem que ter visão missionária. Não adianta. Nós já percorremos igrejas no Brasil inteiro, mobilizando de missões. Não adianta, se o pastor não tem a visão, não adianta. E vocês têm um pastor que o coração dele é rasgado para missões. Rasgado para missões. Então não tem desculpa. Aprender, aprende. Aprender é que aprende. Aí tem uma coisa que eu acho interessante. Escuta aqui. Não, peraí, não escuta não, enxerga. Entendeu? Eu quero que você enxerga o que eu vou falar. É isso mesmo. O ID, como o pastor já falou, é para todos.
é para todos. Se você é salvo em Jesus, é para você. O maior engano que tem, e às vezes eu escuto isso, me dá um comichão na orelha, meu Senhor, me ajuda. É pessoas falando assim, você pode fazer missão indo, ou orando, ou contribuindo. Mentira! É ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. Quem ora, de verdade mesmo, porque tem gente que fala que ora, né? Não ora não. Mas quem ora é compelido pelo Espírito Santo a contribuir. Quem ora vai. Quem vai, contribui. Quem contribui, ora. Não tem como fazer só uma parte da missão. Não, eu sou da turma que oro. Meu irmão, para com isso. Ao mesmo tempo, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A missão é concomitante. Como o pastor falou, acontece aqui, no estado, no Brasil e no transcultural, ao mesmo tempo. E a sua doação, a sua resposta a esse chamado do Senhor, ela deve ser assim. Você precisa orar, você precisa contribuir, você precisa ir. Missionária, mas eu não tenho chamado para ir. Para com isso. Como que a gente vai? Testemunhando o Senhor no nosso dia a dia. Talvez você não vai subir aqui e pregar. Talvez não. Mas você pode testemunhar através da sua vida, aonde você estiver. Tem gente que não testemunha. Aliás, você dá um mau testemunho, né? Não faz e ainda atrapalha, né? Então isso tem que ser fato na nossa vida cristã. Eu fui, mas não me isenta da responsabilidade de orar e contribuir por missões. Ah, você contribui, meu? Sim, sempre. Pastor Edilson e Solange, né, lá no início, nós aprendi muito com eles. Eles falaram isso para mim muitas vezes. E desde então, eu nunca deixei de ajudar outros missionários. A gente reparte o pão. No campo, a gente passa dificuldade, não é pouca, não. E eu não estou aqui para chorar coisa de dificuldade, não, porque eu gosto de contar as bênçãos. Mas a gente se ajuda, sabe? Um ajuda o outro. Então, eu não deixo de contribuir para missões. É minha responsabilidade enquanto cristã. Aqui, ó, cadê o seu? Os irmãos têm? Aqui o meu, ó. Agora eu tenho. Agora eu tenho o meu. Sim, eu tenho a obrigação de contribuir, sim, por amor a Ele, para que eu quero ver mais e mais congregações sendo abertas. É para a glória do Senhor. É uma semente que você lança. O que você está lançando? Os frutos são certos, irmãos. Eu não tenho dúvida. Quantas vezes nós semeamos ali mesmo no campo? Nós mesmas semeando no campo, o tempo todo. E quantos frutos nós temos colhido ali no campo? Então, você quer semear? Semeie em missões. Semeia na igreja do Senhor. Você vai colher. Vai colher bênçãos sem medida. Isso é um fato, está na palavra dele para nós. Então, nós precisamos enxergar. Parar de terceirizar as coisas, né? Terceirizar. Ah, o pastor Antônio que tem que pregar o tempo todo. O Senhor, para ele, está fazendo. Mas e você? Então, essa palavra é para nós. Eu não quero ser brava com vocês, não, tá? Estou falando que o Espírito Santo mandou falar. É uma chamada para nós, para a gente sempre voltar para o prumo. Enxergar é um exercício. Ah, não, eu não enxergo, eu sou aquela que só olho e vejo. Enxergar é exercício, é vida cristã que você vai cultivando, é orando, é lendo a palavra, é estando no meio do braseiro, é se esforçando para estar. Você vai fazendo, é igual exercício físico, quando vê você está aí, ó, fortinho. Estou precisando fazer, mas, né, Deus está trabalhando. Então, enxergar é isso. Queridos, quantas vezes, né, nesses 11 anos, né, teria imensas histórias, mas já falei isso, no início, 2 anos direto, pregando só uma para a outra. Você ia ficar fazendo a obra lá no fim do mundo, né, no confim da terra, no meio do mato, sem ninguém. 2 anos você pregando e ninguém respondendo aquele chamado. Malária uma atrás da outra. Quase vai para o céu várias vezes. Né? Minha mãe, tadinha, que não sabe disso, né? Mas tudo que a gente passa ali. O dia a dia, coisas básicas, querida. Eu já fiquei 2 anos e meio sem vir no Brasil, do início. Eu ficava morrendo de vontade de comer piqui.
Eu queria comer piqui com frango, eu queria comer rúcula. E não tinha. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi querer comer. Então, são privações, são coisas, né, que às vezes a gente tem que abrir mão. Abrir mão. Não vou nem falar de picanha, né, irmão? Porque aí, né, vamos ficar só no piqui mesmo, né? Mas uma trajetória sempre com dificuldades acontecendo, problemas de saúde. Quantas vezes o Senhor me livrou de tantas coisas? No momento a gente não vê, mas depois a gente enxerga a mão do Senhor, o porquê que aquilo aconteceu. Tem uma criança lá na aldeia, Artemísia, e ela era pequenininha, e o vô dela era um dos líderes de lá, chama Malagueta. Esse Malagueta, irmão, ele cismou que a gente tinha que ficar com aquela menina. Todo dia que eu parava o carro lá para falar oi para ele me entregava a Artemísia. Eu falei, o que é? Não, você tem que cuidar dela, ela é sua, nós não queremos ela mais. Eu falei, mas por quê? Ela bate cabeça. Bater cabeça é epilepsia. Então, na cultura lá-guineense, se a criança tem alguma necessidade especial ou tem alguma dificuldade, é uma maldição. Eles rejeitam. Eles fazem sacrifício, matam as crianças. Então, a Artemísia, para eles, era uma maldição. Então, eu, missionária, tinha a obrigação de ficar com ela. Ele não queria mais. E eu falava, Jesus, me ajuda aqui agora. Né? Vamos comigo. Né? Aí nós pegamos a Artemísia, pegamos a mãe dela, levamos para a capital, procuramos médico, exame, tudo. Deu remédio controlado, a menina parou de bater a cabeça. A glória do Senhor. Começou a estudar na nossa escola, ela fez 5 aninhos, entrou para a escola. Aí eles foram vendo, né, que a menina estava bem. Sabe o que aconteceu? O Senhor já enxergava, ele já enxergava a história lá na frente. Através dessa menina, a família inteira converteu. Através da Artemísia, o pai dela hoje é da liderança da igreja. É um dos grandes lá, como eles falam. Tem autoridade. A família casou, os pais casaram na igreja, não eram casados. Uma história muda vidas. Uma situação muda vidas. Uma ação sua muda vidas. Esteja pronto, pronto. Não olhe. Muitas vezes nós vemos a situação e só olhamos e pensamos, isso aí não dá nada não. Isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não vai, isso aqui não... Enxergue em nome de Jesus. Eu quero convidar você a enxergar as situações, além das situações. Nesses últimos 4 meses que eu estou aqui no Brasil, eu já estou até com vergonha, pastor, porque eu já despedi de vocês umas 2 vezes e não fui, né? Agora, e o pastor Antônio fala, uai, mas como é que é? 4 meses. Eu vim para ficar 1 mês, tá? Aqui, depois saí pelo Brasil mobilizando. Minha mãe com problema de saúde. 2 pneumonias, uma cirurgia que era para ter ficado 1 dia, ficou 15 dias, UTI, quase morreu, por várias vezes, quase perdemos a minha mãe. Aí, estava melhorando, estava boa, eu marquei a agenda tudo lá para mobilizar, a missionária Ana Paula veio, né, eu despedi de vocês oraram, né? Está tudo certo. 2 dias antes de eu viajar, a minha mãe começa um quadro de alucinação. Ela não falava coisa com coisa, ela via coisas atrás da cortina, ela se remetia ao tempo passado, ela começou a ver meu pai, que já faleceu, e eu fiquei, oi? Conversa com o médico, geriatra, suspeita de demência, de Alzheimer, de tudo. Em 1 dia, eu tive que desmarcar tudo, cancelar a passagem. E começar a peregrinar, todo um processo para entender o que estava acontecendo com ela. Naquela hora, era isso que eu via, mas o Senhor enxergava. O Senhor já enxergava que tinha alguma coisa que não estava bem. E aí, por amor de nós, Ele me deixou aqui. Fez o exame, graças a Deus, foi tudo descartado, não tem nada de demência, nada de Alzheimer, foi um quadro devido a uma medicação que aumentou demais e ela teve uma reação. Por 3 dias ela ficou assim, depois virou a chavinha normal. E ela ficou boa, aí eu fiquei, mas não entendi, Deus, uai. Desmarquei tudo e agora, né? Como é que é? Aí ele só... Passa 4 dias, minha mãe com uma dor abdominal, vem para o pronto-socorro, interna de novo. E o médico do cara, né? Ó, pode ser que estourou o negócio da cirurgia, pode ser não sei o quê, talvez até cirúrgico. Eu... Deu uma crise de choro ali dentro. Pedi socorro, a Eula estava aqui,
na Quinta com Propósito, né? Aí ela foi para lá. E eu desesperada aquela noite, sem dormir, esperando o resultado de exame para saber o que está acontecendo com ela. E ali eu fiquei 38 horas sem dormir, ali dentro do hospital com ela. Graças a Deus não era nada demais, uma inflamação intestinal, mas ia ficar 4 dias internada. Pensa no pânico, de viver aquilo tudo de novo. Meu Deus! Né? Mas ali ficamos. E esses dias, antes dessa internação da minha mãe, eu já vou terminar, viu, gente? O senhor me segura, viu? Que se eu começar aqui, não vai mais não. Tem uma canção que, sabe, às vezes o Senhor fica ministrando através de umas músicas na gente, né? E eu não vou me atrever a ficar cantando aqui, né, gente? Mas ela fala assim, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E esse negócio ficou na minha cabeça. Espera aí, perdendo tudo por amor e com alegria? Eu ia dormir pensando nisso, eu ia tomar banho pensando nisso. Eu falei, Deus, mas como é que é? Eu estou aqui cansada, eu estou aqui chorando, eu não estou alegre, eu estou triste, eu estou cansada de ver a minha mãe sofrendo, toda furada de soro. Eu estou cansada, onde que está a alegria nisso? E eu falava, porque eu vou falando uns trem com Deus, né? Graças a Deus que Ele é Deus. E eu sofrendo com aquilo, pedindo entendimento daquilo. E quantas situações eu já passei, nós já passamos, mas quando acontece de novo, parece que é novo, não é? Você fala, mas parece que eu não aprendi, né? A reação da gente volta. E no quarto que a minha mãe ficou, tinha 2 senhoras também internadas, mais velhas que ela, uma em uma condição muito ruim, e uma outra senhora de 85 anos, praticamente cega. Ela só via vultos, assim. Coisa mais bonitinha. Eu sou apaixonada em idoso, tá? Uma pessoa que gosta dos velhinhos sou eu. E aí eu fiquei aqueles 4 dias ali, aquela mulher, tadinha, sempre com o olhinho cheio de água, dor, pneumonia e tal. Aí ela recebeu a visita, ela é cristã, recebeu a visita de uns irmãos da igreja dela. E o pastor era tão velhinho, um pastor velhinho, não sei o nome dele. E eles chegaram ali naquele quarto, começaram a ministrar a palavra para ela, e eu quietinha sentada, né, caladinha ali, assim. E começou a ministrar, e de repente o pastor virou para ela e começou a cantar. Lá vai eu de novo cantar. O pastor me ajuda, que essa é da sua época. Eu nem conhecia, tá? Shirley Carvalhais, né? O pastor sabe, quer ver? E aí ele cantou, né? Achei um tesouro pendurado na cruz, queres saber o nome? Seu nome é Jesus. Oh, aleluia! Quando ele começou a cantar isso, o Espírito Santo foi me enchendo. Ele foi me trazendo a memória, eu estou aqui, você não está sozinha, não. Eu estou no controle, você não está enxergando, mas eu estou aqui. E eu fiquei ali quietinha, e eles saíram, e eu agradeci o Senhor. No outro dia, a minha mãe teve alta, e eu fui lá despedir dela, dessa senhorinha. Que a gente foi ficando amigo, né? Eu fiquei morando ali 1 mês, meninos, tanto de amigo, tanto de gente, paciente que já está me mandando mensagem, que quer que eu faça visita, que eu oro. Está vendo? É oportunidades, meu irmão. Aí eu fui despedir dela, ela chama Dona Elza. Não sei onde mora, não sei nada dela. Ela grudou na minha mão assim, ó, ela não enxerga. Grudou na minha mão assim, começou a chorar. E ela começou a falar tanta coisa para mim. Do Espírito. Ela não vê, mas ela me enxergou através do Espírito Santo. E ela me falou tanta coisa, que só podia ter sido o Espírito Santo, que ela nunca me viu. E ali Deus ministrou no meu coração através dela. Eu abracei ela, saí do quarto, estava chorando, não queria que a minha mãe visse, fui para o elevador do trem lá, do hospital. Quando eu entrei no elevador, me deu uma crise de choro, a mesma que deu quando eu cheguei. Mas era um choro de alegria. Porque naquele momentinho ali, eu entendi, eu enxerguei o porquê que as coisas estavam acontecendo, e eu enxerguei o que é fazer tudo por amor e com alegria. A alegria está na presença. A alegria está no meio da tempestade, do diagnóstico, da confusão, de tudo
de ruim que te falar, é a certeza que Ele está com você e a presença dEle está. É isso que é a alegria no meio da tribulação. Você não precisa estar rindo, pulando, saltando. Não é essa alegria que o mundo vê, mas é o que Jesus enxerga quando Ele derrama em você a presença e te faz ter alegria no meio da tristeza. Isso não é natural, isso é sobrenatural, isso não é comum, o mundo não entende isso, só aqueles que se entregam ao Senhor, que defende, determina, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, só esses podem ter essa experiência da alegria. Existe sim alegria no meio da dor, é difícil ver, mas é possível enxergar. Você está entendendo, irmão? A alegria que vai além de todas as coisas, que vai além da tempestade, do diagnóstico, do dia mau, dos perrengues, das fases ruins. Está ruim? Existe alegria sim, está em Jesus. É nele, é por Ele que nós gastamos a nossa vida. Quem gasta a vida não é só o pastor não, irmão, para com isso. O versículo fala, quer ganhar a sua vida, perde. Por amor a Ele. Você gasta a sua vida honrando o Senhor, temendo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. É assim que você gasta a sua vida para Ele. É assim que a palavra nos ensina. E aí, quando você enxerga dessa maneira, como Isaías fez, tendo a visão, a reação e a ação, quando você alcança e enxerga, aí sim você está pronto, compelido de maneira profunda para dizer: envia-me. É só assim, não há outra forma, não há outra maneira de você fazer se você não passar pelo esse processo. Porque na hora da dificuldade, o que nos sustenta é a certeza e a convicção de quem nos chamou. Se não for Ele na nossa vida, a gente não permanece. Que Deus possa abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar. Todos os dias de manhã, quando você acordar para ir para o trabalho, para onde você for, todo dia é um dia novo que o Senhor fez. Então é para aquele dia, é a porção daquele dia. Senhor, me ajuda a enxergar esse dia. O que o Senhor quer que eu faça neste dia? Me ajude a honrar o Teu nome nesse dia. Me ajude a ser quem eu preciso ser neste dia, por amor ao Teu nome. É todo dia, meu irmãozinho. É todo dia que o Senhor Jesus possa nos ajudar nessa caminhada. Se você já tem Jesus, comece a enxergar as áreas da sua vida que você precisa melhorar, que você precisa ver, reagir e agir. Se você ainda não tem Jesus, está na hora de você se posicionar. Para de bater a cabeça, se entrega para Ele. Só Ele pode nos dar essa certeza e essa convicção que mesmo na dor, mesmo que a resposta não seja positiva, mesmo que eu saia daqui lá para o mês de outubro e minha mãe não esteja 100% bem, Ele vai continuar cuidando dela. Ele vai continuar cuidando de mim, porque é a vontade dEle. Vamos ficar de pé? Enxergar. A dona Elza enxergou sem ver. Ou como eu queria abraçar ela de novo. Que você possa enxergar aquilo que o Senhor tem para você. Que você possa enxergar aquilo que Cristo quer fazer com a sua vida. Que você possa enxergar o propósito da sua vida. Não existe algo mais triste do que uma vida sem propósito. Uma vida que a gente fica vagando. Nós precisamos entender a nossa missão. E ter a visão daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém?